O Brasil é o pior país da América Latina quando a gente está falando de representação de mulher na política. Essa comparação é feita olhando, no caso do Brasil, para a Câmara Federal, né? Então você compara com as câmaras baixas de outros países. Isso nem sempre foi assim. Até o começo dos anos 90, os países latino-americanos tinham taxas muito parecidas de mulheres na política. E o que ocorreu foi que, com o advento das cotas, que muitos países passam a usar, passam a implementar a partir dos anos 90, esses países dispararam, né, países como a Argentina, o México, e o Brasil foi ficando para trás. Las mujeres bolivianas demandamos los derechos políticos y la ciudadanía, los derechos civiles y los derechos sociales no eran posibles de materializarse si no teníamos derechos políticos. En 1997 se aprueba la ley de cuotas, en la que se aprueba el 30% de la representación de las mujeres en las listas, en las elecciones, tanto nacionales, y esto es para la Cámara de Diputados, diputados y senadores, como en las listas de los gobiernos subnacionales. Esto quiere decir en los gobiernos municipales. Quando nós vamos no parlamento votar para deputado, nós votamos no candidato. Se nós quisermos, nós podemos votar numa legenda. Mas o nosso voto principal é no candidato. É o que a gente chama de lista aberta. Eu acho que o grande marco que a gente tem sobre participação política, o primeiro, pelo menos, em relação a aumentar essa presença de mulheres, as chances de mulheres serem eleitas, são as cotas. As cotas, elas são de 1995, elas foram aumentando, se ampliando, não só em percentual, como também saem, né, do primeiro numa eleição municipal, para depois para uma eleição nacional, e para posteriormente se cobrar efetivamente dos partidos que a chapa estivesse cumprindo os 30%. Y este país tiene una legislación pionera en términos de participación política, ¿no? En términos de armados de listas, en términos de composición de cámaras legislativas. Entonces, en nuestro caso es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Nosotros en el año 1991 hicimos la ley de cupo, que también la militaron un montón de compañeras tanto de mi partido como de otros partidos tradicionales y de la izquierda de Argentina, que sin ninguna duda pedían un piso mínimo del 30%, y eso fue una ley pionera. Na Argentina, na Bolívia, no México, vários países que têm cotas, na maior parte, você não vota num candidato, você vota numa lista que o partido apresenta. Então, o desenho da cota, ele funciona melhor em outros países que fazem uso dessa lista fechada. E a gente falou, né, como movimento feminista, conseguiu pressionar melhor os partidos de uma maneira mais eficaz, de tal forma que os partidos fazem listas que intercalam homens e mulheres, o que aumenta, né, a lista fechada, quando tem um homem e uma mulher, ou dois homens e uma mulher, isso aumenta a eficácia da lista. Então, essa é uma das deficiências, quer dizer, uma das dificuldades que a gente tem em aumentar esse percentual é que as cotas, que se mostraram um mecanismo bastante eficaz, elas não são desenhadas de tal forma que combine com o nosso sistema eleitoral. À medida em que, então, as campanhas vão aumentando, em 2014 há uma campanha importante, a gente consegue envolver o Tribunal Superior Eleitoral para essa campanha, e eu acho que aí, só fazendo um registro, é o momento da eleição da presidente Dilma. Então, você tem a primeira mulher eleita em 2010, e neste momento, né, nós temos um aumento das candidaturas femininas, mas não chega a atingir as cotas, mas nós não temos um aumento das eleitas. Né? E a gente tem na América Latina hoje, metade dos países já não tem mais lei de cotas, isso é importante. Metade dos países que começaram com lei de cotas tem lei de paridade.
É assim, tem que ser 50%, 40%, pelo menos 40%, mas da cota de 40% ou 50%. A partir de la Constitución, no solamente se incrementa el número, sino se incrementa la diversidad de mujeres que pudimos llegar al Parlamento y primero a la Asamblea Constituyente. Fue la primera Asamblea Constituyente en la que participamos mujeres e indígenas y jóvenes en una proporción próxima a la existencia demográfica en nuestro país. Actualmente, la Cámara de Diputados tiene el 47% de mujeres, en el que son 68 hombres y 61 mujeres, mientras que la Cámara de Senadores tiene 56%, es decir, son 36 mujeres y 20 hombres los que componen la Cámara de Senadores como titulares. Esse é um dato extraordinário. Quando a gente olha para os outros países latino-americanos, acho que tem alguns recados muito interessantes que vêm lá do movimento de mulheres, dos movimentos especificamente feministas. Eu acho que teve algo ali muito interessante, que foi uma união das mulheres. Foi mulheres de diferentes espectros políticos, da direita à esquerda, entendendo que era necessário, era fundamental avançar essa agenda de participação política, porque a gente tem muito a aprender com as nossas vizinhas em como elas estruturaram de maneira inteligente, estratégica, toda essa ação de pressão, né? Un debate que estamos teniendo y que para que ampliar nuestra participación es clave también que participemos y que estemos en los lugares de toma de decisión, ¿no? Me parece que eso es fundamental, porque si nosotras somos mujeres de piedras que estamos porque está bienestar, que es un poco a lo que nosotras nos revelamos, ¿no? Nosotras queremos estar y queremos tomar decisiones y queremos que nuestras voces se escuchen. Y yo quiero decirles a las mujeres brasileras, a nuestras hermanas brasileras, que se arriesguen y tomen la decisión de ser parte de la construcción de su país, que tomen la decisión de ser parte de la aprobación de leyes, de las decisiones políticas que hacen a nuestros países. É sempre o que eu repito das mulheres candidatas que estão nessa luta. Não é uma luta fácil, gente. O movimento social é muito mais agradável. Ninguém vai me demover disso. É muito melhor, né? É muito mais agradável você fazer um movimento social, você ir para a rua, fazer marcha, tudo isso. Mas sem a caneta, a gente não vai mudar a realidade da mulher nesse país.